Oi, gente, finalmente vou começar a falar de astrologia em todos os meus meios de comunicação, se Deus quiser. Eu acho que isso aqui vai ficar no YouTube e no Spotify também. E é isso, a gente vai falar agora sobre como vai estar o céu de janeiro de 2026, graças a Deus 2026, né? Mas janeiro ainda começa com algumas provocações pra gente, né? A energia ainda tá se alinhando, então janeiro ele chega como uma porta de entrada para um ano que pede mais verdade, mais presença pra gente. O mês ele começa ainda um pouco nebuloso, como se a nossa mente estivesse tateando no escuro, buscando encaixar tudo que a gente sente, tudo que a gente quer, tudo que a gente precisa deixar ir. Então, nos primeiros dias, o convite ele é simples e ao mesmo tempo pede essa profundidade que a gente se perguntar, né? O que que é fantasia, o que que é verdade, o que que é desejo, o que que é projeção, o que que é intuição, o que que é medo, o que que é intuição, o que que é ansiedade. Então, a lua cheia em câncer ilumina tudo aquilo que ainda dói. Quando a gente toca, quando a gente olha, quando a gente lembra, tudo aquilo que ainda pesa o nosso coração. É como se uma maré mesmo emocional viesse, mas viesse para lavar as nossas memórias, as nossas nostalgias, as nossas carências, as expectativas que são antigas ainda e que não fazem mais sentido de estar aqui. Então, nesse período é para você abraçar a sua sensibilidade em vez de ficar lutando contra ela, né? E observar o que que te faz sentir menor, o que que te faz sentir pequena e o que que te está pedindo acolhimento, né? Então, essa lua em câncer pergunta pra gente o que que meu coração segue carregando que já pediu para ser solto há muito tempo. E à medida que Vênus, Marte e Sol começam também a caminhar juntos, o céu traz um chamado para as relações mais verdadeiras. É como se fosse uma fase para ajustar as dinâmicas mesmo, né? Rever a forma como você se entrega, entender se existe realmente reciprocidade no que você dá, assim, sabe? É possível que você perceba que, às vezes, em alguns momentos você se esforça demais, aonde você silencia, aonde você está carregando mais do que deveria. Então, esses trânsitos pedem para você amar com mais maturidade, sem você se abandonar, né? Então, esses trânsitos de Vênus, Marte, Sol, eles vão fazer uma pergunta para você esse mês de janeiro, né? Que o que que o meu corpo sente quando eu estou com essa pessoa ou essas pessoas nesse ambiente? É uma expansão ou é uma contração e uma repressão? E tem também Júpiter, que ele aparece como um grande amplificador o mês inteiro, né? Júpiter, ele exagera tudo, então ele vai exagerar nossas emoções, nossas expectativas, nossas reações, nossos impulsos. Por isso que entre os dias 7 e 14 é importante a gente respirar fundo antes de responder, ouvir antes de concluir, né? Pra gente tomar cuidado pra gente não ser taxativo demais, da gente esperar antes de agir, né? Da gente não bater o nosso martelinho por enquanto. Que essa é uma fase mesmo para entender que nem tudo parece grande e urgente, né? Nem tudo é definitivo como realmente está aparecendo ali. Então, o convite é olhar para o excesso que existe dentro de você, excesso de esforço, excesso de medo, excesso de ciúmes, excesso de ansiedade, excesso de cobrança, né? Para você se perguntar o que eu estou aumentando dentro de mim que talvez seja menor do que realmente parece. E aí, na segunda metade do mês, uma virada de chave chega com a energia de Aquário e de Urano. O ar fica mais fresco, as ideias ficam mais claras e a necessidade de liberdade acho que ganha mais voz pra gente. Aqui a gente começa a entender o que não faz mais sentido ficar repetindo, né? O que já perdeu vida. Então é um trânsito que pede essa inovação, é um período ainda bom para a gente fazer alguns cortes conscientes, para a gente atualizar algumas decisões que vão aprimorar essa nossa sensação de liberdade, né? Então é um trânsito que pergunta pra gente o que eu preciso atualizar em mim para viver a vida que eu tanto peço para o universo, né? Que eu preciso mudar para conseguir realmente ou atualizar alguns comportamentos, alguns padrões, alguns pensamentos, algumas formas de fazer, para que a vida que eu estou pedindo para o universo comece a chegar. E tem também Plutão, que aparece aí várias vezes, mexendo em profundezas, verdades escondidas, e vai trazer ainda transformações que são inevitáveis. Então, é como se janeiro levasse você para dentro de uma caverna interna,
para mostrar aquilo que ainda te controla sem você perceber, que são medos antigos, né, padrões que são repetidos, essa mania que a gente tem de se sabotar, né, o receio de ser vista, se culpar por querer demais. Então, o Plutão ele não vai levar nada que não pertence a você, sabe? Ele apenas remove o que você está insistindo em carregar, mas que já não vibra mais com quem você está se tornando. Então, Plutão ele vai te fazer uma pergunta, né? O que está morrendo dentro de mim para que algo maior possa nascer? Então, a gente chega ao grande marco do mês, que eu vou fazer um vídeo sobre ele separado, que é Netuno em Áries, né? Netuno é o planeta dos sonhos, da espiritualidade, da criatividade. Ele chega aí inaugurando um novo ciclo espiritual e coletivo que vai até 2038. E Netuno em Áries é o início, né? Netuno vestido de Áries é esse impulso, é o início de uma fé mais prática, mais viva, mais corajosa, né? Uma criatividade mais viva e mais corajosa, é uma espiritualidade, mas não é uma espiritualidade no lúdica, é uma espiritualidade que se move, que age, que vai transformar as nossas escolhas, né? É essa coragem de encarar a própria verdade, só que dessa vez sem filtros, sem ilusões, sem máscaras. É uma intuição, mas que é uma intuição que vai mover, né? Vai nos impulsionar para novos começos. Então, é um trânsito assim que vai sempre estar nos perguntando, né? Se eu confiasse totalmente na minha alma, na minha intuição, na minha espiritualidade, na minha criatividade, na minha potência, o que eu estaria fazendo agora? E o mês de janeiro termina com encontros importantes entre Mercúrio, Vênus, Marte e Plutão, que vão trazer conversas importantes, conversas sinceras, vai trazer mais essa clareza mental, graças a Deus, e decisões que vão marcar novos capítulos. Então é como se janeiro entregasse um espelho dizendo pra gente: agora você sabe quem você é, agora você sabe o que você quer, e agora você sabe que não vai mais carregar para o resto do ano. Então, para atravessar esse mês com mais equilíbrio, né, é bom de você repetir, né, como seu mantra: eu escolho o que me sustenta, eu solto o que me pesa, eu alinho com a minha verdade, né? Eu tô alinhado com a minha verdade, eu vou seguir sem medo. Então, realmente, janeiro não é um mês de facilidade, é um mês que vai pedir pra gente maturidade, porque é um mês que te prepara, que te fortalece, que te realinha e que te ensina a confiar mais nos passos que você vai dar do que nas suas dúvidas, né? Porque às vezes a gente, quando tá caminhando, a gente fica prestando mais atenção nas nossas dúvidas, na nossa insegurança, do que ainda não aconteceu, do que está acontecendo de errado, do que realmente perceber que a gente já está caminhando, a gente já está fazendo, a gente já está no movimento. Então, nesse mês de janeiro, é um coração mais disposto a enxergar, né? E você vai perceber que muita coisa não era tão complicada quanto parecia, né? Que faltava um pouquinho de clareza, mas que essa clareza já tá chegando. E é isso, gente.